Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas Feitosa, sou acadêmico de Filosofia da Universidade Estadual do Amapá, a UEAP. Participo de um projeto de extensão chamado Filosofia para Todos, cujo objetivo é apresentar aqui uma série de conteúdos acadêmicos de filosofia para os estudantes do ensino médio que irão fazer o Enem esse ano. Eu gostaria de apresentar um pouco mais sobre o pensamento de Maquiavel na sua grandíssima obra O Príncipe. Mas antes de adentrarmos mais sobre o pensamento de Maquiavel, precisaremos então ver um pouco sobre a sua biografia. Maquiavel foi um importante filósofo do século XVI, nascido na cidade de Florença em 1469, na Península Itálica. Vale lembrar, pessoal, que a Itália nesse período estava passando por diversas transformações, já que Maquiavel viveu num período conturbado na Europa, que era o período do Renascimento. E nesse período, a Itália ela estava dividida em pequenas cidades-estados, e na cidade de Florença, quem governava era a família dos Médicis, ou seja, o estado da região de Florença era um estado monárquico. Devido a alguns fatos políticos ocorridos nessa época, a família dos Médicis acabam caindo do poder e é implantado então uma república em Florença. E durante muito tempo a família dos Médicis então governa através desse governo monárquico a região de Florença. Devido a alguns fatos políticos ocorrerem nessa época, o governo monárquico dos Médicis acabam caindo do poder e é implantado então um novo tipo de Estado, que é o Estado republicano liderado por Soderini. Soderini então era muito amigo da família de Maquiavel, e esse fato foi muito importante para a ascensão de Maquiavel a um cargo político. Maquiavel então passa a assumir a segunda chancelaria do governo de Florença. E a serviço do governo de Florença, Maquiavel então faz diversas viagens de diplomatas a serviço da República. Essas viagens então contribuíram para Maquiavel justamente pois com as viagens para fazer acordos com as diversas outras repúblicas, Maquiavel então adquire uma gama de conhecimentos sobre guerras e sobre política. Devido a outros fatores políticos ocorrerem nessa época, que era muito comum, os Médicis então retornam ao poder e implantam novamente uma monarquia, exilando então os principais cargos da antiga República de Florença. Maquiavel então, por ocupar um importante cargo, é exilado para as terras de sua família. E durante esse período, Maquiavel então desenvolve a sua grandíssima obra O Príncipe, que fora dedicado a Lourenço de Médicis, que era neto do Lourenço de Médicis da antiga monarquia, antes de ser implantada a República. A obra O Príncipe trata-se a respeito de um manual político, trata-se a respeito de um manual de governo. Maquiavel escreve a sua obra dedicada a Lourenço, ensinando como ele deveria obter o Estado e manter o Estado. E para entendermos mais sobre o pensamento de Maquiavel, precisaremos analisar o seguinte, pessoal. O pensamento de Maquiavel trata-se de um realismo político, pois Maquiavel partiria então da ideia de tratar o ser humano como ele era realmente, tratar o ser humano na sua essência. Pois Maquiavel então diria que o homem ele seria mau por natureza, o homem ele seria mau desde a sua essência, a menos que ele precisasse ser bom. O homem, ele sendo mau, ele seria ingrato, seria traidor.
ou seja, o príncipe ele deveria ter essa atenção para a essência do homem, pois ele teria, para governar, ele precisaria ter pessoas ao redor. Então o príncipe deveria saber já de antemão que o homem ele é mau, a menos que ele precise ser bom. Maquiavel alertaria o príncipe que o homem, desde a sua essência, ele seria mau, a menos que ele aparentasse ser bom. É justamente isso que significa essa frase. O homem, na sua essência, ele é mau, mas ele precisaria aparentar-se ser uma pessoa boa, o que era muito comum na sua época, já que eles viviam em um ambiente cristão, num período teocêntrico da sociedade. Então Maquiavel ele vai fazer justamente partir dessa ideia que o homem ele era mau, ou seja, ele vai quebrar com aquele pensamento clássico de que o homem é um animal político. Ele vai partir da ideia de que o homem ele tem um estado pré-social, que seria o estado de natureza, e desde a sua natureza ele seria mau. Mas porém ele precisaria aparentar-se ser bom. Isso é muito importante, pois o segundo passo seria então, segundo Maquiavel, o bom governador ele deveria separar a moralidade da política, pois Maquiavel diria que não teria como, em certas ocasiões, é claro, o rei, ou melhor dizendo, o bom governador ser alguém moralmente bom, ser um bom cristão, né, como a igreja pregava na sua época, ou ser um bom político. Maquiavel, então, faz essa distinção entre a moralidade e a política. Dando continuidade, pessoal, eu gostaria de falar que Maquiavel daria, então, duas características super importantes para um bom governador. Para Maquiavel, um bom governador deveria obter a virtude, que seriam as virtudes de um príncipe, não as virtudes de acordo com os preceitos religiosos da sua época, mas as virtudes de um bom governador. Mas não bastava somente ter essas virtudes. Maquiavel então diria que o príncipe também deveria ter o que ele vai chamar de fortuna, que seria a oportunidade, que seria a sorte de governar. E para ilustrar um pouco mais o que ele queria dizer a respeito dessas duas características, Maquiavel então traz dois animais para ilustrar como deveria ser a ação de um príncipe de acordo com essas duas características. Maquiavel então traz a raposa com a sua astúcia e o leão com a sua ferocidade. Maquiavel então diria que o príncipe ele deveria saber ser inteligente como uma raposa, deveria ter a sagacidade da raposa, mas ao mesmo tempo ele deveria ter a ferocidade de um leão, pois para Maquiavel o bom governador deveria ser inteligente para se sair de diversas adversidades que viriam, mas também ele deveria impor respeito e medo quando necessário. E eu coloquei nesse penúltimo tópico, pessoal, um pouco sobre ser temido ou ser amado. Há um erro muito comum das pessoas dizerem que Maquiavel diria que o príncipe ele deveria ser temido ao invés de ser amado. Mas, na verdade, o que Maquiavel disse, na verdade foi uma pergunta que Maquiavel fez ao príncipe sobre o que seria bom, um príncipe ser temido ou um príncipe ser amado. Ele então diria que era melhor o príncipe ser temido e o príncipe ser amado ao mesmo tempo. Porém, não podendo ser temido e amado, o príncipe deveria optar por ser temido ao invés de ser amado. Maquiavel então diria que os homens eles respeitariam mais a quem eles temem do que aqueles que ele ama. E para finalizar, pessoal,
eu gostaria de dizer que, apesar de toda essa análise sobre o governo, como deveria ser um governo monárquico, como o príncipe deveria redigir um Estado monárquico, Maquiavel era republicano. Tem diversas obras tratando a respeito de diversos discursos que Maquiavel ensina como deveria ser dirigida uma república, ou seja, Maquiavel ele era republicano. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que eu tenha passado um bom conhecimento a respeito de Maquiavel, que vocês possam fazer, pessoal, uma boa prova. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo e ativar as notificações para que vocês fiquem por dentro de mais conteúdos acadêmicos do nosso grupo de extensão. Eu desejo toda a sorte do mundo e até a próxima.